desconhecida. É que nós falamos muitas vezes do despachante como um agente importante para o comércio internacional em geral, falamos, e sobretudo ele é tratado como, às vezes por culpa dos próprios, como um grande auxiliar do cumprimento da legalidade fiscal, da legalidade respeitante aos direitos alfandegários e direitos congêneres. Julgo que muitas vezes se agiganta esse lado de colaboradores com as autoridades e fica menos conhecido da opinião pública em geral um lado que dou esse testemunho, que é muitíssimo importante para as pequenas empresas e para as médias empresas. Hoje em Portugal fala-se tanto, já lá vou, para criticar um pouco o José Gomes Ferreira, embora ele não esteja cá, fala-se tanto nos grandes contra os pequenos, e se os grandes são maus, os pequenos são bons. A verdade é que para a pequena empresa, se nós, com umas contas rápidas, se quiséssemos internalizar na nossa pequena empresa o tipo de conhecimentos, o tipo de competências que encontramos no despachante, derretíamos completamente a margem escassa que nos resta. Portanto, o nosso contacto com esta realidade e com esta profissão é um contacto, eu não sei se vão gostar do que eu vou dizer, se preferem encarecer o lado da colaboração com a autoridade e com a legalidade. É o lado de um consultor imprescindível. Um consultor, é claro, que aponta os caminhos da legalidade, mas que possibilita um acesso a um conhecimento vastíssimo que é indominável mesmo por grandes empresas. E sem esse conhecimento, que aliás não é só um conhecimento sobre direito europeu ou sobre direito português, ou sobre é um conhecimento que abrange, sobretudo nos mais experientes e categorizados, que abrange uma série de países do mundo, o conhecimento das práticas, o conhecimento dos caminhos, do modo, da documentação, dos procedimentos. Essa minha pequena empresa só pode realmente sobreviver porque existe quem lhe presta essa consulta, quem se acha obrigado a prestar essa consultadoria, essa informação e esse conhecimento, sem o qual as pequenas empresas em geral, exportadoras, não poderiam sobreviver. Seria caríssimo, seria impossível internalizar esse conhecimento, mesmo em empresas grandes, repito, e portanto a minha primeira palavra é a palavra de um ignorante que passou a conhecer por necessidade de ofício, de vir aqui, uma realidade que desconhecia bastante. Enfim, eu conheço os procedimentos, conheço basicamente as regras, não conhecia a realidade dessa colaboração, ou dessa consultoria, ou dessa assessoria que é imprescindível em tantos mercados e que se verifica, no caso da minha experiência, ministrando conhecimento ao exportador em relação não só aos problemas de Portugal, mas em relação aos problemas de vários dos destinos, de todos os destinos, afinal, dos meus produtos. E, portanto, a primeira palavra era de um ignorante que passou a conhecer alguma coisa e que se tornou agradecido. Eu diria simplesmente palavras de circunstância, mas um pequeno esforçozinho sem grande significado no meu tempo levou-me a poder dizer sentidamente que não conhecia esse lado, importante para as pequenas empresas e que eu fiquei a conhecer e que, portanto, estou aqui também por gratidão. Não era capaz de dizer que não, mas também por gratidão profissional ou por parceria, se quiser, em nome da parceria. Segunda, eu estive a ver, aliás, estou em boa companhia, porque estávamos a ver ali os antecessores dos despachantes, estávamos a ver onde eles se quiseram localizar, nas colinas de Santa Catarina. Gente de bom gosto, e gente sempre de bom gosto. Nós estivemos a ouvir duas comunicações, a última, mais focada nos problemas do país, em alguns aspectos do país,
E a primeira, do Sr. Professor, um percurso sobre a evolução do comércio internacional. E o Sr. Professor, começando por aí, dizia: bom, talvez me vão criticar, ou talvez isto vá ser motivo de polémica, porque, de facto, se eu considerar que o crescimento do comércio mundial do comércio internacional é a condição imprescindível do crescimento, eu direi, há outras coisas. É importante, mas há muitas outras coisas. Bom, a coisa posta nestes termos, eu não posso deixar de concordar. Mas a verdade é que havia uma realidade social, que não deu tempo, obviamente, para o Sr. Professor tratar com muito detalhe, por trás daquele conhecimento sobre a evolução do comércio internacional nos últimos tempos, está também uma realidade social. Uma realidade, inclusivamente, sobre a distribuição da riqueza e sobre o combate à pobreza. E, de facto, quer dizer, a diminuição, a redução de algumas das diferenças entre o Sul e o Norte do mundo, entre o mundo desenvolvido e o mundo que foi subdesenvolvido durante muito tempo, não há dúvida, podemos arranjar muitos fatores, podemos falar na evolução dos cuidados de saúde, podemos falar na inovação, na criatividade, nas descobertas do engenho humano, mas tudo isso, inclusivamente, está associado ao crescimento do comércio internacional. E há 30 anos parecia difícil perceber como é que se vencia a barreira entre pobres e ricos, e de repente essa barreira tornou-se, o mundo mudou, há ricos que parecem pobres e há pobres que pareciam eternamente pobres, que se tornaram ricos, progressivos e desenvolvidos, e tudo isso se deve à evolução do comércio internacional. Quer dizer, é difícil imaginar num mundo um fator de desenvolvimento e de crescimento maior, com tudo o que está associado, coisas boas e coisas más, do que a evolução do comércio internacional. E, portanto, eu diria, dificilmente concebo como é que o mundo teria crescido em todas estas dimensões se não fosse o comércio internacional ou se tivéssemos barreiras, regras completamente diferentes em matéria de comércio internacional. Há quem queira. As crises dão sempre vontade de regressar ao proteccionismo. Mas, ao mesmo tempo, há quem aponte evoluções do comércio internacional, por exemplo, nos acordos entre os Estados Unidos e a Europa, como os únicos caminhos para realmente a Europa poder sair de algum marasmo em que está. Mas, portanto, comércio internacional, sim. E em Portugal, obviamente, quer dizer, parece-me que isso, então, neste momento, não é matéria de discussão. Porque é pouca matéria de discussão, não vejo bem como é que possa ser. Eu sei muito bem, o José Gomes Ferreira estava a dizer, há boas notícias, mas precisamos de ter cuidado, e também vemos o discurso político que mostra as boas notícias, mas logo a seguir diz cuidado. Bom, vistas as coisas de fora, há realmente algumas boas notícias. Quer dizer, quando nós saímos aqui do sofrimento individual e das consequências da perda de rendimento das pessoas e das medidas que cortam rendimentos e qualidade de vida às pessoas, quando nós saímos desse terreno, que é o terreno que nós, portugueses, sentimos, as coisas vistas por um marciano, ou por, se quiserem, por um analista dos Estados Unidos, há muitas coisas que realmente mudaram para melhor, sobretudo se olhamos para os indicadores. Melhorou justamente a balança comercial, não melhorou a dívida do Estado, sim, mas o problema não era apenas um problema de dívida do Estado, era de endividamento generalizado da economia, e, portanto, das famílias e das empresas, do setor financeiro e não financeiro. Esse endividamento, portanto, tudo o que não era do Estado, foi reduzido muitíssimo. A poupança das pessoas mudou, a poupança das famílias mudou,
E nesse terreno orçamental, mesmo nesse terreno orçamental, embora eu não quisesse entrar pela política, a despesa pública caiu muito. Não vamos discutir à custa de quê, se foi bem, se foi mal, a despesa pública e as possibilidades de termos um saldo primário tornaram-se mais próximas, fatalmente. Bom, e portanto, quer dizer, vistas as coisas de fora, há quem encontre aqui bons elementos, e um deles, aquele que praticamente hoje é indiscutível, embora apareçam sempre pessoas a dizer, é o petróleo, atenção, mas há indústrias que exportam muito, mas importam muito, há sempre os corvos da desgraça. A verdade é que as exportações cresceram, as exportações com mais valor acrescentado cresceram muito, não foi só durante este governo, obviamente já havia uma tendência nesse sentido, já pelo menos desde 2007. O problema é que isto não chega. Cada um tem os seus gurus, sobretudo na economia portuguesa, há muitos a escreverem e a falarem todos os dias na televisão, cada um toma os que gosta. Eu gosto de ouvir o realismo do Vítor Bento. O Vítor Bento, que é bastante realmente contido a saudar as exportações, o que diz é o seguinte: olhando para a situação do país, olhando para o que era o endividamento do país, o que era o desajustamento, a falta de competitividade da economia, precisávamos de, obviamente, ter exportações, mas exportações que atingissem, que representassem o dobro ou mais do dobro da queda da procura interna. E não estamos lá ainda, não estamos lá. Nem temos a noção de que tenha havido uma profunda alteração estrutural da economia portuguesa e que, justamente por uma das razões que o José Gomes Ferreira falou, por causa do investimento. Claro que há um enorme esforço das empresas em encontrarem mercados fora, e fora olhando para a depressão da procura interna, há um grande esforço para procurarem mercados fora e fora da União Europeia, claro que sim. Mas quando olhamos para os números ou para a curva do investimento, se preferirem, ela está sempre a cair e, portanto, quer dizer, nós estamos a perder estoque de capital, estamos a fazer um esforço brutal, mas se não invertemos essa curva do investimento, não sabemos bem quanto é que isto dura e se conseguimos chegar a esse objetivo de que fala o Vítor Bento, porque temos uma moeda forte e porque estamos no euro com uma moeda forte. Mas não nos esqueçamos de uma coisa, é que, quer dizer, quando nós olhamos os países do ajustamento, chamados do ajustamento, e pomos lá, como ele dizia, aliás, como ele lembrava, a Grécia, a Espanha, a própria Itália, a Irlanda e nós vemos que aquilo a que se chama hoje austeridade produziu basicamente os mesmos efeitos, menos acentuados nuns, mais promissores noutros, mas basicamente os mesmos efeitos. E aqui o que se diz internamente é que a austeridade não serviu para nada. E o que muita gente diz no discurso político é que, como a austeridade não serviu para nada, é preciso acabar com ela e é preciso dinamizar a procura interna. E essas visões, sem querer entrar na política, são visões que me parecem um pouco limitadas, porque nós não tínhamos austeridade seguramente até 2009 e não crescíamos. Portanto, nós tínhamos um bloqueio do crescimento que não era causado pela austeridade. Essa apareceu muito depois. Estou seguro que a austeridade veio cavar um pouco esse problema, seguramente, mas não tínhamos esse problema e não crescíamos. Portanto, nós o que temos é um bloqueio nos fatores de que dependem o crescimento económico. É isso que temos de resolver, não é cá andar a dizer se é austeridade ou se não é austeridade, é preciso olhar para esses fatores de bloqueio, porque justamente o que nos distingue, por exemplo, da Irlanda é a sua capacidade muito maior de crescimento do PIB. É um dos aspectos que nos distingue da Irlanda. E, portanto, é preciso desbloquear os fatores
negativos do nosso crescimento anémico ou do nosso declínio. O José Gomes Ferreira, eu sabia que ele ia falar deles, falou de vários. Ele não está cá, mas eu não gosto de fazer polémica com quem não está, mas de facto eu tenho muitas dúvidas que esse desbloqueio se faça através simplesmente da denúncia de maus e quem foram os maus, quem são os bons, quem são os grandes, cuidado com os grandes, quem está perto do Estado, quem está longe, porque com franqueza. Esse discurso faz de nós um pouco menores. Porque nada do que se passou em Portugal deixou de estar à vista. Estava tudo à vista. Não houve nada escondido, nem as construções, nem as empreitadas, nem as parcerias, nem tudo isso, nem as privatizações, nem a regulação da energia, tudo isso era do conhecimento de uma sociedade culta e informada. Eu acho que nós não vamos lá se criticamos os agentes económicos, sejam eles grandes ou pequenos, por se adaptarem racionalmente a uma situação que lhes foi criada. Quer dizer, numa economia em que havia uma certa proteção de setores, em que o Estado cria, não era só o governo anterior, eram vários governos, inclusivamente dos partidos que agora estão no poder, queriam criar campeões nacionais e viviam constantemente misturados com os alegados campeões nacionais, que eram essas grandes empresas que agora toda a gente se quer queixar. Isso estava à vista. A doutora Manuela Ferreira Leite quis equilibrar o orçamento vendendo a rede básica à PT por o preço que a PT quis pagar numa altura de emergência. Toda essa ligação estava à vista de todos. Eu não vejo bem que ganhemos muito em estar agora a denunciar os grandes, os hipermercados, as rendas. Não, realmente há um problema, há porventura um problema de justiça, mas o crescimento económico faz-se com todos, não se faz só com pequenos, nem se faz só com médios. E o discurso traumatizante e o discurso que viram uns contra os outros, funcionários públicos contra o setor privado, grandes empresas contra as pequenas, empresas dos setores não transacionáveis contra as dos setores transacionáveis, o que produz no fator mais essencial de que nós precisamos dramaticamente, que é o investimento, visto de fora, é uma grande intranquilidade. O país tem dificuldades, tem bloqueios, precisa de crescer e entretém-se a discutir que há boas empresas e há más, há bons investimentos e maus, não gosto dos grandes, só gosto dos pequenos, não posso tomar esta medida porque ela favorece os grandes. Esse discurso, francamente, é um discurso que nos leva-nos muito perto, não nos leva longe. E eu concordo em grande medida no combate aos lobbies, mas parece-me que o discurso que distingue, um discurso muito manicaísta dos culpados, dos maus e dos bons, é um discurso que enfim, inclusivamente para o próprio investimento estrangeiro, o facto da comunidade política e de alguns observadores se entreterem constantemente nesse tema não é grande. Portanto, eu sim conto com essa colaboração, conto com o crescimento das exportações, conto enquanto a procura interna está deprimida pelas razões que se conhecem, conto com esse serviço inestimável que agora conheço melhor dos despachantes para isso, conto com o investimento, conto com a criação de uma sensação de estabilidade, porque uma das razões pelas quais não há investimento é também por não haver estabilidade. Isto não é estabilidade política das maiorias, não, é a estabilidade das medidas, das intervenções políticas e legislativas. Essa situação ainda não a atingimos. Enquanto não a atingirmos, não vamos ter investimento de qualidade, investimento estrangeiro, por muito boas que sejam algumas reformas fiscais que se fazem por aí. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. António Lobo Xavier, pela brilhante exposição. Tivemos aqui alguns pontos de vista controversos no sentido da sensibilização de todos nós para sabermos o que é que escolhemos para o futuro. Antes de me despedir e de vos agradecer, queria só dizer-lhes, dar-lhes conhecimento de que os órgãos executivos da Câmara dos Despachantes deliberaram que a partir deste ano, o dia 7 de dezembro será o Dia Nacional do Despachante Oficial, em comemoração do primeiro aniversário, ou da primeira vez que se comemoram, de facto, os 150 anos da profissão, porque já passamos algumas efemérides e essa situação nunca tinha sido dada tanto relevo. Portanto, fica aqui para os colegas que estão presentes, vamos passar todos os anos a ter uma comemoração do aniversário do despachante oficial, a exemplo do que acontece com outras atividades. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez agradecendo a intervenção e o painel brilhante que tivemos hoje e a intervenção de todos, sem os quais não tínhamos dado a brilhantada da maneira que aqui se produziu esta comemoração. Agradeço a todos a vossa presença, mais uma vez reconhecido pelo facto de estarmos juntos e podermos em conjunto celebrar uma data que para nós é extremamente importante. Desejo-lhes um bom regresso a casa, muito obrigado pela vossa atenção e até a uma próxima oportunidade. Muito obrigado.